Então está escrito na Bíblia ali, eu não posso ser adúltero, então eu não devo adulterar. Então eu não devo pensar assim, ó, não, mas não é isso não. Quer ver, eu não posso adulterar com a mulher do próximo, mas se ela largou ele, eu vou ter um caso com ela que ela não está mais com ele. É pecado matar. Não, é pecado assim. Eu chegar e atirar por qualquer maneira, mas se está me devendo, eu vou lá na porta da pessoa e atirar na pessoa. Você entende como são muita gente? Ele não pega a Bíblia só. Tá aqui, eu não posso matar. Só de eu odiar meu irmão, eu já sou assassino. Igual eu já deixei tanto ímpio, gente, sem graça. De um camarada me devendo R$20, ele precisou só de 10 para comprar não sei o que para casa dele. Eu fui lá e comprei comida para casa dele e falei, pode ir embora. Ele fica até hoje sem graça comigo, porque ele não pode me pagar os R$20. A vida dele é trabalhar quando ele quer e perturbar a vida da mulher dele. Entendeu? Então entenda bem, gente. O cristão que entende as escrituras sabe que o ímpio nunca vai pagar. Eu já ganhei tantos R$20 depois daquilo ali. Entendeu? Ele precisou de R$20, não sei para quê. E a mulher dele ainda ligou para mim dizendo que era pura mentira, que ele pega R$20 para fumar. Falei, olha, eu não vou dar mais nada pro seu marido. Tá bom? Então o que acontece, gente? O cristão, ele não vai na porta de alguém com a faca, cadê os R$20? Me dá seu celular aqui. O ímpio faz isso. O crente não, ele não quer me pagar, Deus vai me dar. Entendeu? Eu estou numa empresa que o patrão todo dia me envia passagem, aquilo ali já reembolsou os R$20 do rapaz faz muito tempo. Então, gente, vamos estudar sobre a Bíblia. Primeiro, por que o nome Bíblia? Porque a Bíblia, no tempo de Jesus, era conhecido como Escritura, é o que é escrito. Bom, esse dia, pastor, eu entrei num debate sobre o livro de Enoque. Muita gente fala assim, mas vem cá, o que Judas citou na epístola de Judas, não foi Enoque que falou? Falou. Mas o livro de Enoque não é de Deus. É como se eu pego algo que Deus te deu e coloco numa obra que tem o seu nome e o senhor não sabe nem disso. Entendeu? Então muita gente acredita que literaturas como o livro de Enoque e tantos outros são escritura. O que é escritura, pastor? Está nas escrituras. Por que os 7 livros católicos que foram colocados no século XVI na Bíblia não são escritura? Porque, primeiro, os judeus não reconhecem esses livros. Os judeus, eles têm 24 livros só no Antigo Testamento. Então, eles vão de Gênesis a Malaquias e acabou. Então, se você perguntar, você conhece Macabeus? Conheço. É escritura? Não. É história de Israel. Você conhece Baruque? Conheço. É escritura? Não. É história de Israel. Mas não está falando verdade? Sim. Aí ele escreveu a história de Israel, mas isso não é inspirado, não. Eles não reconhecem. Então nós não podemos... O cânon da Bíblia, gente, fecha no ano 95 depois de Cristo. Com o Apocalipse não tem mais nada. A Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem 8 partes, sendo... a Torá, os 5 primeiros livros, de Gênesis ao Deuteronômio, história, indo de Josué até Esther. Nós temos livros sapienciais ou poéticos, indo de Jó até o livro de Cantares. Você tem profecia, indo de Isaías a Malaquias. Então você não tem mais nada aí no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem biografia, você tem Mateus a João, você tem história, todo o livro de Atos Apóstolos, 28 capítulos. Você tem doutrina, dividido em 4 partes. Primeiro, epístolas paulinas, indo de Romanos até Filemão. 12 epístolas. Você tem uma epístola indicada aos hebreus, que foi escrito por um pastor anônimo. Você tem epístolas gerais e pastorais, indo de Tiago até Judas. E depois, no final, a profecia, que é o Apocalipse. Não tem mais nada que seja considerado escritura, a não ser isso. Só isso é escritura. O resto é estudo. Então, a Bíblia, como ela foi chamada de Bíblia? O termo Bíblia vem do grego biblios e do latim biblion, que quer dizer biblioteca na nossa língua. Coletânea de livros. Então, o que acontece? Como fizeram essa separação? Primeiro que já estava colocado no Antigo Testamento, né? Os rabinos judeus, a Septuaginta, e depois isso passou. O próprio Jesus citava o Antigo Testamento, citava o Gênesis. Então, isso é escritura. Então, o que acontece? Como definir as escrituras para nós hoje? O que ela é, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ela é inspirada. Segunda de Pedro 1, versículo 21, nós vemos Pedro, grande apóstolo de Jesus, falando que a profecia não é de particular interpretação.
E ele ainda diz que nós fazemos muito bem estar atento a elas. Olha só o versículo 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não adianta dizer que a Bíblia... Uma vez eu estava ouvindo Tasso Licurgo, um dos meus professores de apologética, ele estava falando assim, que se eu escrever um livro, eu vou achar um monte de contradição no meu livro. Tenta achar contradição na Bíblia, você não acha. Não acha. Se a Bíblia diz no primeiro capítulo do Gênesis, falando que Deus criou o homem do pó da terra, você vai ver no Apocalipse dizer também, Deus criou o homem do pó da terra. Jesus vai falar sobre isso, os apóstolos também. Você vai ver que ela não tem contradição. E olha que nós estamos falando, gente, de pelo menos 15 séculos de escritura, escrito por pessoas diferentes. Então essas pessoas receberam de Deus a inspiração para escrever. Então você vai ver em 1 de Pedro, também 1 e o versículo 11, vocês vão ver que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada. Diz assim, indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Ou seja, a Bíblia é inspirada, a Bíblia vem de Deus. Quando você vai estudar teologia, gente, a Bíblia é definida em dois termos gregos.